Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Nosferatu. Só o nome já traz uma carga, uma impressão de que algo ruim está para acontecer. Mas na verdade é um filme de 1922 e é um dos mais icônicos e influentes da história do cinema. Dirigido por F.W. Murnau, esse clássico do cinema mudo é visto como um dos primeiros e mais importantes filmes de terror já feitos. Ele foi livremente baseado no romance Drácula de Bram Stoker e trouxe o vampiro para as telas de uma maneira que assustou e fascinou o público desde sua estreia. Vamos falar sobre ele, sobre as suas versões subsequentes e sobre o trailer da nova versão que estreia no final desse ano. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito. Considere também apoiar o canal com qualquer valor, a gente agradece. Isso vai ajudar muito a trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Feito o jabá então, bora pro trampo. Nosferatu foi produzido pela Prana Film, uma pequena produtora alemã que queria criar filmes de horror, mas esse foi o único filme que a empresa fez. O roteiro, escrito por Henrik Galeen, fez várias alterações na história original do Stoker. Por problemas de direitos autorais, os nomes e alguns elementos da história foram mudados. O Conde Drácula virou o Conde Orlok e outros personagens também tiveram seus nomes modificados. O filme foi gravado em várias locações na Alemanha e na Eslováquia, com o Murnau aproveitando ao máximo os cenários naturais para criar uma atmosfera de terror e estranheza. A direção de arte e a cinematografia se destacam pelo expressivo uso da luz e da sombra, características do movimento expressionista alemão, do qual o Murnau fazia parte. A trama segue Thomas Hutter, um agente imobiliário que é enviado ao castelo do misterioso conde Graf Orlok, na Transilvânia, para negociar a compra de uma propriedade na cidade de Wisborg. Ao chegar lá, o Hutter descobre que o Orlok é um vampiro que se alimenta de sangue humano. Orlok se apaixona, se é que dá para chamar assim, pela Ellen, a esposa do Hutter, e decide ir para Wisborg e no caminho vai espalhando peste e morte por onde passa. A viagem do Orlok para Wisborg, a bordo de um navio, é uma das sequências mais icônicas do filme, com cenas que são pura tensão e terror. A chegada do vampiro na cidade coincide com uma série de mortes misteriosas atribuídas a uma praga. O desespero e o medo tomam conta dos habitantes enquanto Hutter e a Ellen tentam encontrar uma maneira de deter o Orlok. Max Schreck, que interpreta o Conde Orlok, criou uma das imagens mais duradouras e assustadoras do vampiro na cultura popular. O visual distinto, a cabeça careca, os longos dedos, os olhos penetrantes, os dentes afiados, as orelhas pontudas, tudo é muito diferente do visual nobre e romântico com o qual a maioria de nós está acostumado. A performance do Schreck é marcada por uma fisicalidade que transmite o fator inumano e perigoso do personagem. Nosferatu também é um filme marcante pelo uso inovador de efeitos visuais e técnicas de filmagem, guardadas as devidas proporções, tá, gente? O filme é de 1922 e, na época, era uma inovação. Se a gente for comparar com hoje, é uma tosqueira das piores, mas em 1922 era algo sensacional. Merece muito crédito por isso. O Murnau usou stop motion, remoção de quadros durante a filmagem para dar efeito de movimento sobrenatural. A sobreposição de imagens foi usada para dar um efeito fantasmagórico em algumas cenas. A cinematografia do Fritz Arno Wagner contribui para a atmosfera sinistra do filme, utilizando sombras alongadas, ângulos de câmera distorcidos, para criar um senso de desorientação e terror. Quando Nosferatu foi lançado, ele recebeu críticas mistas, mas rapidamente ele ganhou fama como um marco do cinema de terror. No entanto, o filme quase foi perdido devido a uma ação judicial movida pela viúva do Bram Stoker, a Florence, que alegou violação de direitos autorais. Um tribunal ordenou que todas as cópias do filme fossem destruídas, mas algumas sobreviveram, permitindo que Nosferatu fosse redescoberto e novamente apreciado pelas novas gerações. Hoje, Nosferatu é amplamente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos e um precursor crucial do gênero de terror. Dá para ver a influência dele em uma infinidade de filmes e obras de mídia que se seguiram, e ele continua a ser estudado e reverenciado por cineastas e críticos. Quase 6 décadas depois do lançamento do Nosferatu original, o diretor alemão Werner Herzog lançou Nosferatu, o Vampiro da Noite, original Nosferatu Phantom der Nacht, um remake que presta homenagem ao clássico do Murnau, ao mesmo tempo que traz uma nova visão para a história. Herzog é conhecido pelo estilo único de direção e a capacidade que ele tem de criar filmes visualmente deslumbrantes e tematicamente profundos. Aqui ele busca capturar a essência do filme original, mas também infunde a própria sensibilidade estética na narrativa. Klaus Kinski, um ator com quem o Herzog colaborou em vários filmes, foi escalado para o papel do Conde Drácula. O nome Orlok do filme original foi substituído pelo nome mais conhecido, Drácula. Kinski traz uma intensidade frenética e uma presença ameaçadora para o personagem, criando um Drácula que é ao mesmo tempo trágico,
e aterrorizante. Embora Nosferatu, o Vampiro da Noite, siga a mesma estrutura básica da trama do filme de 22, o Herzog faz algumas mudanças significativas. O filme começa com Jonathan Harker, interpretado pelo Bruno Ganz, sendo enviado para a Transilvânia para concluir uma transação imobiliária com o Conde Drácula. Ao chegar no castelo, Harker descobre a verdadeira natureza do Drácula e tenta escapar para salvar a sua esposa, Lucy, que nesse filme é interpretada pela Isabella Gianni. Uma das principais diferenças no remake do Herzog é a ênfase na natureza trágica e patética do Drácula. Em vez de ser só uma figura de terror, o Drácula aqui é retratado como uma criatura atormentada pela própria imortalidade e pela própria solidão. Essa abordagem adiciona uma camada de complexidade emocional ao personagem e ao filme como um todo. O Herzog é conhecido por suas composições visuais e uso da paisagem natural, e esse filme não é exceção. O longa apresenta uma série de cenas impressionantes filmadas em locações na Holanda, na Alemanha e na Eslováquia, que contribuem para a atmosfera de terror e desolação. A trilha sonora, composta pela banda Popol Vuh, é um grupo de rock progressivo alemão, também desempenha um papel crucial na criação da atmosfera do filme, ajudando a mergulhar o espectador no mundo sombrio e gótico do Drácula. Nosferatu, o Vampiro da Noite, foi bem recebido pela crítica e é considerado uma das melhores obras de Werner Herzog. O filme é elogiado pela fidelidade ao espírito do original do Murnau, ao mesmo tempo em que oferece uma nova perspectiva sobre a história e os personagens. A performance de Klaus Kinski como Drácula é frequentemente destacada como uma das mais memoráveis e assustadoras representações do vampiro na tela. O remake do Herzog ajudou a solidificar ainda mais o status do Nosferatu como um ícone cultural e introduziu a história para uma nova geração de espectadores. A abordagem mais humanista e trágica do personagem do Drácula influenciou a forma como a gente vê os vampiros tanto no cinema como na televisão até os dias de hoje. A Sombra do Vampiro, lançado em 2000, é uma abordagem única e meta-cinematográfica sobre a criação do Nosferatu original de 22. O filme foi dirigido por E. Elias Merhige e escrito por Steven Katz. O filme apresenta uma premissa fictícia intrigante. E se Max Schreck, o ator que interpretou o Conde Orlok, fosse realmente um vampiro? A Sombra do Vampiro é uma mistura de ficção e realidade que explora os bastidores da produção do Nosferatu de 22. John Malkovich interpreta F.W. Murnau, o diretor obsessivo determinado a criar o filme de terror mais realista de todos os tempos. Willem Dafoe assume o papel de Max Schreck, cuja interpretação do Conde Orlok é tão convincente que levanta suspeitas de que ele pode não estar apenas atuando. A produção do filme é marcada por uma atmosfera de tensão e mistério, com Schreck exigindo condições bizarras e desaparecendo durante o dia. À medida que a filmagem avança, a equipe começa a suspeitar que algo está muito errado, e o Murnau está disposto a ir a extremos para garantir a autenticidade daquela que seria sua obra-prima. Willem Dafoe oferece uma performance incrível como Max Schreck, capturando a estranheza e a inquietante presença do ator original, ao mesmo tempo em que adiciona uma camada de terror genuíno ao personagem. Sua transformação física e a maneira como ele incorpora os maneirismos e a aparência do Schreck são impressionantes, e a atuação dele rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. A Sombra do Vampiro explora uma série de temas complexos, incluindo a natureza do cinema e da atuação, a obsessão artística e os limites entre realidade e ficção. A premissa de que Max Schreck é um vampiro real permite ao filme questionar até que ponto um artista está disposto a ir para alcançar a perfeição na sua obra. O personagem do Murnau, interpretado pelo John Malkovich, é mostrado como um diretor obcecado que sacrifica a segurança da própria equipe em busca da autenticidade máxima. O filme recria muito bem a estética do cinema expressionista alemão, com uma cinematografia que evoca o estilo visual do Nosferatu original. As sombras intensas, os ângulos de câmera dramático, a iluminação expressiva ajudam a transportar o público para o mundo dos anos 20, ao mesmo tempo em que criam uma sensação de inquietação e de mistério. O filme foi bem recebido pela crítica, especialmente pelo desempenho do Willem Dafoe e pela abordagem inovadora da história do cinema. A Sombra do Vampiro é visto como uma homenagem inteligente e criativa ao clássico do Murnau, ao mesmo tempo que oferece uma narrativa nova e interessante. A combinação de elementos históricos com fantasia e horror resultou em um filme que é tanto um tributo quanto uma reinterpretação do legado de Nosferatu. E agora a gente vai falar sobre o remake do Nosferatu, dirigido por ninguém menos que Robert Eggers, a mente por trás de A Bruxa e O Farol. Se você gosta desses filmes, já pode esperar algo incrível vindo por aí. Eggers é conhecido pelo estilo único de contar histórias de terror, com uma abordagem psicológica e atmosférica. Seus filmes A Bruxa e O Farol são ótimos exemplos de como ele consegue criar tensão e medo através de detalhes meticulosos e uma ambientação assustadora.
Eggers já expressou várias vezes sua paixão por Nosferatu e seu desejo de fazer um remake. Ele vê essa oportunidade como uma chance de honrar o legado do original, enquanto traz sua própria visão para a história. Segundo Eggers, ele quer manter a essência do terror clássico, mas adicionar o seu toque característico de horror psicológico. O elenco do remake de Nosferatu conta com uma galera jovem e talentosa. Lily Rose Depp substituiu Anya Taylor-Joy, que trabalhou com Eggers em A Bruxa. Parece que a filha do Johnny Depp vai trazer uma performance memorável para o longa e a presença dela vai adicionar muito ao projeto. Além dela, a gente tem Bill Skarsgård, conhecido pelo papel de Pennywise em filmes como It, A Coisa. Skarsgård tem uma habilidade impressionante de interpretar personagens assustadores e a gente está ansioso para ver como ele vai trazer o Conde Orlok à vida. A química entre Rose Depp e Skarsgård, combinada com a direção meticulosa do Eggers, promete criar uma experiência de terror inesquecível. Outros membros da equipe da produção também são veteranos do gênero, o que só aumenta as nossas expectativas. Aqui tem uma coisa interessante, Willem Dafoe retorna ao universo do vampiro, mas dessa vez na forma do professor Albin Eberhard von Franz, o equivalente ao Abraham Van Helsing nessa adaptação. Eggers descreveu o personagem de Dafoe como um caçador de vampiros louco. Eu acredito que vai ser algo muito próximo do que o Anthony Hopkins fez no Drácula de Bram Stoker. Eu queria saber o que o Dafoe tem a dizer sobre ter trabalhado em 2 filmes de Nosferatu, mas em personagens distintos. E o que a gente pode esperar desse remake? Bom, primeiro, é importante notar que o Robert Eggers tem um talento especial para criar atmosferas tensas e perturbadoras. A gente espera ver uma nova interpretação do Nosferatu que tenha o horror clássico, enquanto introduz elementos novos e surpreendentes. No cenário atual do cinema de terror, a gente tem visto uma tendência de filmes que focam mais no terror psicológico, menos naquela coisa do gore explícito. Eggers já provou que é um mestre nesse estilo. E eu acho que ele vai trazer essa abordagem para Nosferatu, criando um filme que é assustador, tanto mental quanto visualmente. Em termos de trama, a gente espera ver uma adaptação fiel, mas com nuances modernas, que falem com o público contemporâneo. Dito isso, tem medo de enfiarem lacração nele? Tem. Mas vamos segurar a onda, vamos ver o que vai acontecer. Visualmente, o Eggers deve manter o seu estilo característico de iluminação, cenários detalhados, que ajudam a criar uma sensação de imersão e claustrofobia, ao mesmo tempo em que mantém algumas nuances do expressionismo alemão, numa clara homenagem ao trabalho do Murnau. Para concluir, o remake de Nosferatu do Robert Eggers é um projeto que promete honrar o legado do original, enquanto traz uma nova visão para a história, com um elenco talentoso e uma equipe de produção experiente. A gente pode dizer que está ansioso para ver como esse clássico vai ser reimaginado para uma nova geração. O Nosferatu de 1922 e seus subsequentes remakes e homenagens demonstram o impacto duradouro desse clássico do cinema de terror. Desde a inovadora direção de F.W. Murnau, a icônica performance de Max Schreck, passando pela reinterpretação estilística de Werner Herzog e a metanarrativa de A Sombra do Vampiro, o legado de Nosferatu continua a influenciar e fascinar cineastas e audiências ao redor do mundo. Seja explorando a natureza do medo, a obsessão artística ou a tragédia da imortalidade, cada versão de Nosferatu contribui para a rica tapeçaria da história do cinema. Para os fãs de terror e cinema clássico, Nosferatu permanece um marco essencial, uma obra que define o gênero e continua a inspirar novas gerações de cineastas. Mas e você? Já assistiu algum desses filmes? Me conta aí o que você achou, o que você espera do remake de Nosferatu. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.